Bom, voltamos então com o ACS na TV, super especial, a segunda etapa da entrevista com o prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa. Primeira etapa desse programa, basicamente nós falamos de trânsito, mas foi super interessante, super importante, que é um problema que está na ordem do dia e que preocupa todo mundo. Quero ser bem objetivo para a gente ganhar tempo, eu quero deixar os 2 últimos blocos, nós temos mais 3, os 2 últimos para a gente falar de política. Então eu quero rapidamente, eu como membro do CAP, o presidente do CAP hoje é o Bechara, mas era o Sérgio Aquino, e eu vi claramente, eu já debati, até de uma forma um pouco mais agressiva com o governo do Estado dentro do CAP, esse problema da ponte. Eles insistem em fazer ali, digamos, na bacia do Macuco. O túnel. O túnel. Bom, eles falavam em ponte, agora túnel. E eu sei que Santos é contra e que Guarujá é contra. Como é que vai resolver esse impasse? No diálogo, né, eu já tive a oportunidade de me manifestar algumas vezes, já fiz também a minha manifestação diretamente ao governador e aos seus secretários, pessoalmente e também formalmente, por escrito. Nós primeiro defendemos que o local, a posição da ligação seca entre os 2 lados do estuário fosse outra, fosse na entrada da cidade. Da cidade, que seria? Para você não trazer o fluxo de veículos nós não pesados. Estávamos falando aqui de trânsito, programa anterior, para quê? Para que essa nova estrutura não atraia mais trânsito, maior circulação de automóveis nos centros urbanos, especialmente nas áreas residenciais das 2 cidades. Então, uma estrutura como essa vai impactar muito as relações entre Santos e Guarujá, especialmente a movimentação portuária. Por tudo isso, nós defendíamos o conceito que foi com sucesso implantado em São Paulo, que é o Rodoanel. O que é o Rodoanel? O que é o Rodoanel? Não é uma estrutura afastada da mancha urbana de São Paulo, onde o trânsito de passagem entre diversas cidades, ele se desloca do centro da cidade para uma área periférica. Toda cidade do mundo que teve oportunidade adotou sistemas parecidos. Lá em Paris, por exemplo, o crescimento nos arredores de Paris se deu, claro, nas regiões periféricas. Então, na cidade de Paris são 3 anéis. O mais antigo, da cidade mesmo, velha, depois um segundo que surgiu com o passar dos anos e um terceiro anel que fica fora da malha urbana de Paris. É o mesmo conceito de Paris e São Paulo e tantas outras cidades. Então nós entendíamos, e entendo até hoje, que essa ligação fora da cidade, da área urbana da cidade, ao final da rodovia Anchieta... Exatamente. À esquerda ali. À esquerda. Mais ou menos saindo do lado da BTP, mais onde ou nós menos, ainda temos áreas disponíveis. Essa ligação, portanto, seria muito mais útil a Santos, a Guarujá, ao Porto e, portanto, à economia da região. Mas, Papa, o governo do Estado ainda essa semana, com o secretário Bechara... O governo do Estado está intransigente. O governo do Estado está intransigente. Essa etapa já foi, inclusive, vencida há 1 ano e meio atrás. O Santos não autoriza. Não, o governo... Porque vai ter que passar pela autorização. O governo do Estado não concorda com a nossa tese, entende que esse túnel ou ponte fora da região urbana da cidade teria pouco movimento de pessoas, urbano. Nós discordamos disso. O governo acha, inclusive, que também não seria viável por conta da arrecadação, porque essa estrutura pretende ser pedagiada. Sim. Então, economicamente, não seria viável construir fora do perímetro urbano das 2 cidades. Eu discordo. Como resolver isso? Não, veja, a Você cidade falou, através do se diálogo, colocou. mais diálogo que houve, já foram ao CAP, o secretário de Transporte, o presidente da DERSA, e o embate continua. Então, o Estado optou em construir, sem descartar essa passagem na entrada da cidade, optou em construir uma passagem urbana, exclusivamente urbana, aí sim, na posição ali da bacia, perto da bacia. Mas eles não falam para veículos de passeio, eles falam para caminhões, Papa. Aí nós teremos um impasse definitivo, porque a cidade de Santos já disse, e o prefeito já disse, nós dissemos isso tudo com base técnica, tá certo? Que nós não aceitaremos transporte de carga na região do Macuco. Para Santos isso está decidido, né?
o governo do estado vai fazer um investimento grande ali. Eu acho que é sempre uma obra útil, uma ligação urbana entre Vicente de Carvalho e Santos, na região do Macuco, perto inclusive da sede da Codesp, Isso. Desde que essa ligação seja exclusivamente para o transporte doméstico, urbano, o que significa carros, automóveis, do dia a dia. Bicicleta. Eu disse ao governador que seria muito importante, ele seria de fato um estadista, se ele determinasse a implantação do VLT aí dentro. Sim. Veja, voltando à questão do trânsito, né, uma ligação que permita ao morador de Vicente de Carvalho, ao morador do Guarujá e quem trabalha em Santos ou vice-versa, tenha transporte de passageiros, transporte público, coletivo dentro dessa ligação. Sem isso, nós estaríamos incentivando mais automóvel e menos o transporte público. Então, eu disse ao governador, essa ligação será útil se for para passageiros apenas, que ela possa agregar o VLT, ônibus e a vida doméstica, sim, a ligação principalmente em doméstica. Função da mão de obra que vem. Caminhões de carga do Porto de Santos, nem pensar, Márcio, nem pensar. Porque essa posição foi externada pelo Sérgio Aquino e reiterada pelo Bechara, que é hoje porque nessa perspectiva nós estaríamos destruindo a cidade de Santos. Eu não sei o que aconteceria no Guarujá, a prefeitura lá tem lá suas visões e suas preocupações. Não, a prefeitura também do Guarujá se manifestou contrariamente. Mas Santos rejeita assim completamente a ideia de carga, porque nós teríamos então, nessas circunstâncias, um atalho para os terminais portuários da margem esquerda, as empresas, as maiores empresas, inclusive, hoje operam na margem esquerda. Sem dúvida. Que não teriam mais necessidade de fazer de circular pela Anchieta, pela Piaçaguera Guarujá. É verdade. Que, aliás, é um caminho mais longo. Fariam, por dentro de Santos, atalho. Chegariam até a Bacia do Macuco. Encurtando o trajeto, com menor custo, menos consumo de gasolina, e a cidade de Santos estaria inviabilizada definitivamente. Bom, você não transige em relação a isso? De jeito nenhum, e se for necessário, Márcio, vou além. Se for necessário, antes de terminar o meu mandato, é que eu tenho uma relação ótima com o governador Geraldo Alckmin. Eu acho que o bom senso do governo acabará definindo claramente que nós não teremos a garantia... Mas se for necessário, você fará o quê? Se for necessário, nós aprovaremos uma lei na Câmara Municipal de Santos, proibindo definitivamente por lei qualquer possibilidade de trânsito de carga por esse túnel. Essa é fura, hein? Isso não foi dito ainda, mas eu digo aqui com a consciência tranquila. Porque eu já disse ao governador e já escrevi. Já dissemos ao secretário de Estado de Transportes, já dissemos ao presidente da DERSA, mas, vez ou outra, eu também leio nas entrevistas que o túnel também é para carga. Nessa circunstância... Foi dito agora, no seminário, a semana passada em São Paulo, pelo presidente da DERSA, Laurence... Não lembro o sobrenome. Ele disse que é para caminhão. Eu reitero aqui que não será para caminhão, a cidade de Santos não aceita essa hipótese. Ela seria extremamente danosa e definitiva, hein? Definitiva para Santos. Então, se for necessário, ainda esse ano, nós aprovaremos uma lei na Câmara Municipal para definir, olha... Aliás, Márcio, veja, questão Temos que ir para o break. E eu quero entrar na política, entrar na gestão. A lei municipal, plano diretor, o sistema viário de Santos, o zoneamento de Santos já impõe proibição de transporte de carga naquele trecho da Rodrigues Alves. Ou seja, é uma questão de bom senso, mas se houver insistência nessa linha, nós vamos criar um dispositivo legal que vai proibir definitivamente esse tipo de trânsito. Bom, estamos encerrando o primeiro bloco dessa segunda etapa, vamos para o segundo bloco, e aí eu vou pedir o prefeito, vou voltar no segundo bloco, perguntando se ele conhece a frase, "Tás bom?" Quem é que dizia essa frase diariamente? E segundo, mas aí de uma forma bem objetiva, para a gente poder entrar em política, eu vou perguntar a ele, vou dar tempo para ele pensar, a grande obra de 8 anos e a grande frustração de 8 anos. Voltaremos.
aquecimento global. O aquecimento global tem impactos profundos, podendo causar a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade de chuvas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor e secas prolongadas. As ações humanas têm interferido sobre o ambiente num ritmo muito acelerado. Estudos indicam que enquanto a temperatura média global subiu aproximadamente 5 graus Celsius em 10 mil anos, pode aumentar os mesmos 5 graus Celsius em apenas 200 anos se continuar o ritmo das últimas décadas. Bom, voltamos com o nosso acesso na TV, mais uma vez, o prefeito Papa conosco, conversa extremamente agradável, já falamos de trânsito, já falamos da ponte, agora vamos entrar em 8 anos de gestão. Mas ele fez uma pergunta, o que é que dizia? Estás bom? Justo, nosso saudoso, querido ex-prefeito Oswaldo Justo. Tinha um sítio em Peruíbe, um sítio ecologicamente correto, impressionante. A paixão dele. Paixão. E tinha um ganso. Era ganso? Era, né? Que andava. Qual era o nome do ganso? Franklin. É um ganso. Eu passei um dia com o Justo lá no sítio dele, em Peruíbe, e ele não deixava, ele se colocava sempre entre mim e o Justo. Se eu estava à frente, ele ficava ali. Se eu vinha para trás, ele vinha para trás do Justo. Ele não deixava que eu chegasse perto. Era pior do que um pitbull. Bom. O Justo costumava dizer que os cachorros que ele tinha lá no sítio tinham medo desse ganso. Todo mundo, uma fera. O bicho era uma fera. Eu tomei cuidado o tempo todo. Agora, Justo, porque Franklin é que a gente não vai saber, né? O nome era Franklin. Foi capa da primeira página da Tribuna. Primeira página na Tribuna é foto dele andando com o ganso no sítio em Peruíbe. Bom, entrando de 8 anos de gestão, aliás, o Justo disse, esse menino vai ser prefeito. Falou para mim. E foi, né? Esse menino, na época você estava na Sabesp. Qual foi a grande obra de 8 anos? Acho que nós tivemos muitas coisas... Mas eu quero uma. Impactantes. Aquela que você disse que realmente foi a principal. Você sabe, Márcio, eu poderia dizer Arena Santos, poderia dizer algumas escolas, o Colégio Santista, obras físicas. Mas eu prefiro me centrar sobre realizações que não são obras, mas que são obras da engenharia política e que vão marcar a cidade, que vão transformar a cidade. Exemplo, a vinda da Universidade de São Paulo para a região ali que nós oferecemos, que é aquele parque de espaços, imóveis e armazéns da antiga CSTC. A sede da Petrobras, a sede da Petrobras, área do Valongo. A sede da Petrobras. Nós participamos por telefone, lembra disso? Lembro bem. Que eu ia dar notícia, você diz, Márcio, segura. Lembro bem, você era editor-chefe do Jornal Tribuna. Eu segurei. Naquela ocasião, pedi a você, em benefício da cidade, que segurasse um pouco a informação, porque a notícia podia criar algum estremecimento político. 3 torres, cada uma com 2.500. Essa seria uma segunda grande. A vinda da Petrobras para Santos, que foi um processo político complexo, muita gente atuou, mas a prefeitura, a cidade, a credibilidade, o jeito que nós lidamos com esse assunto teve peso, assim, foi decisivo. E a ida da Petrobras, num segundo momento, para o centro de Santos. Sim. Dentro daquele contexto do Alegra Centro, de revitalização. Da revitalização da área central. A sede da Petrobras, 3 torres, quase 7 mil funcionários diretos da Petrobras. O que ela já está atraindo hoje de investimentos particulares, investimentos privados, salvou o centro de Santos. Sem dúvida. Definitivamente. A região, o projeto do Valongo não é uma obra. Sim. Mas ele está... No conceito. A parte política, administrativa, jurídica, está fechado. Agora é a obra será, eu considero, a coisa mais fácil de ser feita. Né? Agora, a engenharia, a luta para, primeiro, conseguir conquistar o mergulhão, a obra subterrânea ali, a passagem subterrânea no trecho do centro histórico. Conseguir conquistar o espaço portuário, porque o setor portuário resistiu, lutou, o setor privado atrapalhou, lutou pela área, nos bastidores, nos subterrâneos aí do dia a dia dessa história, enfim, foi um avanço tremendo. O programa Santos Novos Tempos, sim, da Zona Noroeste, que é uma resposta definitiva para uma chaga, né, para uma dívida que a cidade de Santos mantém ainda
com 7.500 famílias, acabar com as palafitas, resolver o problema das enchentes da Zona Noroeste, reurbanizar definitivamente aquele trecho da cidade, oferecendo moradias dignas a essas 7.500 famílias. E a frustração? Isso está de pé também. Então, como eu estava te falando, eu prefiro ficar com essas grandes ações que são estruturadoras, que são definitivas e que projetam uma nova cidade, uma gestão ou do que uma obra com uma placa com meu nome. Que isso é muito fácil. E a frustração tem? Uma coisa que você queria ter feito e não fez? Se eu tivesse um pouco mais tempo para pensar, certamente lembraria algumas, mas tem uma coisa que me ocorreu agora, quando você levantou essa bola, que está relacionada não à prefeitura, mas à cidade, e está relacionada ao Santos Futebol Clube. Eu, desde o tempo que era secretário de planejamento, e nesses 8 anos de governo, eu venho tentando me colocar como um facilitador para que o Santos Futebol Clube, a cidade, ganhe definitivamente uma arena, um estádio, à altura da importância desse time hoje para o mundo. Como está sendo feito Tem pelo que ser Palmeiras. Teria que ser multiuso, porque pela questão da viabilidade econômica. Não é? O Palmeiras está fazendo a sua arena multiuso, não por gosto. Né? Sim, lógico. Como diz o sapo, não pula por boniteza, né? Por beleza, é por precisão, por necessidade. E muita gente por necessidade, ia dizer por necessidade. Quando ele quer abrir fora. A arena é multiuso, por quê? Para ela fazer dinheiro. Então você faz um show, faz um grande evento, faz um culto religioso, enfim, isso ajuda a manutenção, a arrecadação. Mas o fundamental é a arena esportiva, é o brilho do time da cidade. E essa é uma frustração, porque nós tínhamos alternativas. Aliás, nós temos alternativas. Nós temos alguns clubes com áreas gigantescas ainda em Santos, que não tem hoje a ocupação plena dessas áreas, vamos dizer assim. E se houvesse um pouco mais de entendimento entre as partes, e eu tentei isso, viu, Márcio? Até fui mal compreendido em algumas vezes, eu tenho certeza que nós teríamos produzido em Santos um conceito novo de uma arena, com seus 30 mil lugares, quem sabe, já seria razoável, para que o Santos Futebol Clube mandasse os seus jogos aqui, para que os torcedores do Santos tivessem um local mais seguro, mais confortável, com capacidade também de transporte, enfim, com facilidades, porque o Santos, eu acho, Márcio, se tem uma qualidade que essa cidade tem e que a projetou internacionalmente, é o Santos Futebol Clube, é a história do Santos. As pessoas às vezes falam assim, opa, você é palmeirense, os corintianos ficam bravos, mas não importa, isso é a questão do futebol, da paixão pelo futebol, é a parte. Vamos pensar no benefício que o Santos Futebol Clube trouxe ao longo da sua história para esta cidade. Né? Se pudéssemos mensurar isso, não haveria dinheiro que pudesse pagar o que as gerações de Pelé, depois as gerações que vieram Robinho, na sequência, Diego. Robinho, Diego, agora Neymar, Ganso e tal, já fizeram pela cidade de Santos. E nós ainda estamos, eu acho que muito atrofiados, né? Muito limitados por conta da falta de estrutura para a área esportiva. Veja o que a Arena Santos proporcionou aos esportes coletivos da cidade de Santos. Nós temos tido, Márcio, aqui, praticamente todos os meses, algum grande evento internacional. Essa semana... Eu trouxe o Musa aqui, secretário de esportes, teve recentemente, teve de handebol e teve de tênis de mesa. Não, essa semana eu fui visitar a arena, passei por lá, estava tendo um evento de tênis de mesa. Tênis de mesa, campeonato mundial. Eu sei, foi dito aqui pelo Musa. O Musa veio uma semana antes aqui. Transmitido ao vivo para a Coreia, para a China. Veja, projetando a nossa cidade, eu conversei com o presidente da federação, ele estava super empolgado e agradecido pela estrutura que ele não imaginava ter em Santos, né? Para os atletas de ponta, atletas olímpicos que estavam aqui, de 19 países. Então, Santos tem a vocação para ser uma cidade internacional, mas para isso, ela precisa se atualizar, se modernizar. Faltou e falta uma arena, multiuso. Não é só para o Santos, é para a cidade e para a região. É para shows, é para eventos grandes, até eventos religiosos, é também para a Portuguesa, é também para o Jabaquara, é para todos nós. Bom, encerramos esse segundo bloco. Então, esse é um ponto que eu acho que não consegui, de fato... E é importante. Chegamos no nosso segundo bloco, vamos para o terceiro e último, quero 10 minutos no terceiro, hein? Vamos falar de política. E no primeiro bloco, da primeira etapa do programa, eu perguntei ao prefeito, eu posso perguntar? Está gravado. Ele disse que pode. Eu vou perguntar. Fique conosco.
Carolina acordou pra vida e resolveu manter o câncer de mama bem longe. Colocou em prática tudo que sabia. E se tocou de que destinos a sua vida é quem faz. E o seu? Voltamos com o nosso terceiro e último bloco desta segunda etapa dessa entrevista com o prefeito João Paulo Tavares Papa, para falar exclusivamente de política. Teremos eleições municipais em todo o Brasil, em outubro. Em algumas cidades teremos segundo turno, com certeza. Santos é uma das cidades da região que a legislação prevê eventual realização de segundo turno. Eu peço respostas objetivas para que eu possa fazer todas as perguntas políticas. Primeiro é o seguinte: o senhor é o fiel da balança? Fiel da balança é sempre o eleitor. Né? Sim. Mas agora eu vou lhe interromper, que nós vamos disputar essa palavra aí. Dizem que, olha, o Papa está com prestígio de 60, 70, 65, 80, 50, sei lá quanto. Ele é que vai decidir. O senhor é o fiel da balança? Não, sempre o eleitor, mas se eu tiver, e o crédito que eu tiver junto a esse eleitor, eu vou utilizar em benefício daquilo que eu acho melhor para a cidade de Santos nesse momento. Isso não tenho dúvida nenhuma. Teremos segundo turno? Eu acho que praticamente certo, pela qualidade e pela quantidade de candidatos que nós já temos hoje colocados. E acho, Márcio, extremamente útil para o eleitor a eleição em cidades como Santos, realizadas em 2 turnos. Por quê? Explico isso. Porque o primeiro turno o eleitor tem a possibilidade de ver todos os candidatos em ação, tem a oportunidade de refletir a respeito de cada projeto, de cada proposta, das suas respectivas equipes, pensar, conversar em casa, discutir na rua, ver o que é melhor para a cidade. E, num segundo turno, ficam os 2 que se destacaram. E aí nós temos mais um período de quase um mês de boa reflexão. Política é isso, política é discutir, é conversar, refletir para decidir, e não decidir na paixão, como às vezes a gente faz com o futebol, né? Os candidatos, pré-candidatos até agora, se eu esquecer algum, por favor, para não cometer nenhuma injustiça. O ex-prefeito Beto Mansur, a deputada estadual e ex-prefeita Thelma de Souza, o ex-secretário e hoje deputado estadual Paulo Alexandre Barbosa, o ex-presidente do CAP e ex-secretário de Portos de Santos, Sérgio Aquino, que é o candidato do prefeito Papa, Jama, Fabião, e poderemos ter mais 2 ou 3, mas esses basicamente são esses os candidatos. Em algum momento, lá atrás, o senhor firmou um acordo de apoiar o candidato do PSDB e não lançar candidato? Imagina, nós temos... Nunca houve esse acordo? Imagina. A lenda diz isso. Bom. Ou não? Mas você ouviu essa lenda, não viu? Mas eu já ouvi outras, né? Parecidas com então, essa. Nós temos uma aliança que fez bem a cidade, que está posta. O meu vice-prefeito é um vice do PSDB. Essa aliança, acho que cumpriu o seu papel. Nós poderíamos estar revivendo essa aliança na sucessão, inclusive com a troca do prefeito pelo vice, poderíamos. Não há nenhum impedimento, e não havia nenhum impedimento que isso fosse feito. Mas, para isso, nós teríamos que construir uma conjuntura, uma circunstância política que justificasse, o que efetivamente não ocorreu. Nós continuamos tendo uma excelente relação. O PSDB decidiu pela candidatura própria, o PMDB também decidiu pela candidatura própria, ao contrário do que aconteceu na minha reeleição, quando o governador me pediu a vaga de vice-prefeito na chapa, o governador José Serra,
e nós abrimos esse espaço para o PSDB, essa relação poderia ter sido reeditada aqui tranquilamente nesse momento. Mas as circunstâncias políticas não nos levaram a isso, né? Então, nós continuamos com a boa relação, continuamos com a relação de cooperação, tanto no Estado quanto aqui, como eu disse, o vice-prefeito da cidade é do PSDB. Mas temos candidatos, o PSDB entendeu que tem que ter seu candidato, o PMDB entendeu que tem que ter o seu candidato, como o PP também entendeu, o PT, enfim. Né? Então, não há quebra na relação, nem quebra de confiança, nada disso. E acordo prévio também não havia. Havia, sim, a possibilidade, isso sempre houve, a possibilidade de seguirmos juntos também nessa eleição. Mas as condições não ajudaram em nada nesse sentido. E, inclusive, veja lá, o PMDB agora na última eleição para governo de São Paulo apoiou incondicionalmente o candidato do PSDB. O governador Geraldo Alckmin contou com o nosso apoio irrestrito. Ou seja, nós temos uma boa relação de reciprocidade, mas a política tem a sua dinâmica, tá certo? Esse momento o PMDB entende que tem que ter o seu candidato, manter o projeto, manter o excelente governo, pelo menos os índices demonstram isso, os resultados. Nós temos equipe formada, ótimos quadros e ótimos resultados. É a nossa obrigação, Márcio, manter a cidade nesse mesmo rumo e certamente melhorar ainda nos próximos anos. E vamos disputar. Um abraço, então, ao prefeito João Paulo Tavares Papa, um agradecimento super especial, praticamente 1 hora de conversa com o Papa, extremamente agradável. Infelizmente, outras dezenas de assuntos não podemos abordar, mas tenho certeza que foi um programa extremamente positivo e extremamente construtivo. Um abraço, Papa, até a próxima oportunidade e sucesso. Obrigado, Márcio, pelo convite. Parabéns à Associação Comercial de Santos por tudo que vem fazendo pela nossa cidade de Santos. Até a próxima. Seja feliz.